Cura-te a ti mesmo. Dr. Edward Bach. Parte 5. Última parte. E agora chegamos ao problema mais importante de todos. Como ajudar a nós mesmos? Como podemos manter nossa mente e nosso corpo num estado de harmonia que dificulte ou impossibilite a doença de atacar-nos? É certo que a personalidade sem conflito é imune à enfermidade. Já foi colocada a necessidade de buscar em nós mesmos os defeitos que possuímos e de eliminar esses defeitos desenvolvendo as virtudes opostas. Um honesto exame de consciência nos revelará a natureza dos nossos erros. Lembremos que, quando o defeito é descoberto, o remédio não consiste em lutar contra esse defeito, nem usar de energia e força de vontade para suprimir o erro, mas no firme desenvolvimento da virtude oposta. Este é o método verdadeiro e natural de avançar e superar o erro. Combater um defeito aumenta o poder dele, mantém nossa atenção fixa na sua presença e nos leva a uma verdadeira batalha. Esquecer a falha e se esforçar conscientemente para desenvolver a virtude que a torne impossível, esta é a verdadeira vitória. A natureza dos nossos males físicos nos ajudará materialmente, indicando-nos a desarmonia mental que é a causa da sua origem. Outro grande fator de êxito é que devemos ter gosto pela vida e olhar a existência não meramente como um dever a ser cumprido, mas desenvolver uma verdadeira alegria na aventura de nossa jornada por esse mundo. Talvez uma das maiores tragédias do materialismo seja o desenvolvimento do tédio e da perda da autêntica felicidade interior. Ele ensina as pessoas a buscar o contentamento e a compensação para as atribulações nos divertimentos e prazeres terrenos, que não podem nos proporcionar mais que um esquecimento temporário das nossas dificuldades. A diversão, os entretenimentos e as frivolidades são bons para todos nós, mas não quando dependemos deles continuamente para minorar nossos problemas. O tédio é responsável por uma incidência de enfermidades muito maior do que o que geralmente se acredita. Essa circunstância não se dará se reconhecermos nossa missão no mundo e, desse modo, contarmos com a alegria de adquirir experiência e de ajudar os demais. A resignação, que nos converte em meros passageiros desatentos na jornada da vida, abre-nos as portas a influências adversas incalculáveis e que nunca teria oportunidade de entrar se vivêssemos o cotidiano com espírito de alegria e de aventura. Nas épocas materialistas, o medo aumenta naturalmente com as posses materiais.
seja do próprio corpo, seja de riquezas externas, pois, se tais coisas constituem nosso mundo, por serem tão passageiras, tão difíceis de se obterem, tão impossíveis de se conservarem, exceto por um breve momento, elas despertam em nós a maior ansiedade, pelo receio que temos de perder uma oportunidade de consegui-las enquanto podemos. Assim, necessariamente temos de viver num constante estado de medo, consciente ou subconsciente, já que em nosso íntimo sabemos que tais posses podem, a qualquer momento, ser arrebatadas de nós e que, por mais que possamos conservá-las, o será por um breve momento na vida. Outra ajuda fundamental para nós é pôr de lado todo medo. O medo, na realidade, não tem lugar no reino humano natural, já que a divindade dentro de nós é invencível e imortal. Nessa época, o medo pelas enfermidades aumentou até converter-se num grande poder capaz de causar danos, porque abre as portas às coisas que tememos e facilita o seu ingresso. Tal medo é realmente um egoísmo, pois, quando estamos verdadeiramente absorvidos pelo bem-estar alheio, não há tempo para que fiquemos apreensivos quanto às nossas enfermidades pessoais. O medo está atualmente desempenhando um importante papel na intensificação da doença. A ciência moderna tem aumentado esse reino de terror por espalhar ao público em geral suas descobertas, que não passam de meias verdades. Há um fator que a ciência não é capaz de explicar no terreno físico, que é o de algumas pessoas serem afetadas pela enfermidade, enquanto outras escapam a elas, ainda que todas possam estar expostas à mesma possibilidade de infecção. O materialismo esquece que há um fator acima do plano físico, que, no curso comum da vida, protege ou torna suscetível todo indivíduo no que concerne à enfermidade, qualquer que seja a sua natureza. O medo, com seu efeito depressivo sobre nossa mentalidade, que causa desarmonia em nossos corpos físicos e magnéticos, abre caminho para a invasão. E, se as bactérias e os meios físicos fossem os únicos e verdadeiros causadores da doença, o medo estaria justificado. Mas quando nos damos conta de que nas piores epidemias, apenas uma proporção daqueles que estão expostos à infecção são atacados, e, como já vimos, de que a causa real da doença jaz em nossa personalidade e está sob nosso controle, temos condições de caminhar sem medo, sabendo que o remédio se encontra em nós mesmos. Podemos eliminar da nossa mente todo o medo dos agentes físicos como únicos causadores da doença, já que essa ansiedade somente nos deixa vulneráveis.
Não temos que nos preocupar com uma enfermidade mais do que tememos ser fulminados por um raio ou ser atingidos por um fragmento de meteoro. Sem que nos identifiquemos demasiado com nossos corpos físicos, tratemo-los com respeito e cuidado, de modo que se mantenham saudáveis e resistam mais tempo, a fim de que cumpramos nosso trabalho. Muitos profissionais, médicos, terapeutas e até amigos íntimos poderão ajudar-nos a traçar um fiel retrato de nós mesmos, mas o melhor método de aprendizagem é o pensamento sereno, a meditação e colocarmos-nos numa tal atmosfera de paz que nossas almas sejam capazes de falar-nos através da nossa consciência e intuição e de guiar-nos segundo as suas vontades. Cabe a nós praticar a paz e a harmonia, a individualidade e a firmeza de propósito, e desenvolver progressivamente o poder de alcançar a perfeição, que isso se torne o traço mais marcante da nossa existência. Aqueles que estão enfermos, a tranquilidade, a serenidade da mente e a harmonia com a alma são os maiores recursos para se atingir a recuperação. Não há dúvida de que ao aparecer o menor sintoma do mal, se pudermos passar poucas horas completamente relaxados e em harmonia com o nosso eu superior, a doença será repelida. Em tais momentos, necessitamos criar em nós mesmos uma fração dessa calma. Por mais trágicos que possam parecer alguns dos acontecimentos do mundo, eles formam apenas um simples estágio temporário na evolução do homem. E que, mesmo a doença, age sob intervenção de certas leis destinadas a produzir e a exercer um contínuo estímulo à perfeição. Contudo, podemos, por comunhão com nosso eu superior, manter essa harmonia que nos torna capazes de superar todos os obstáculos terrenos e empreender nossa jornada ao longo do caminho reto para cumprirmos nosso destino, imunes às influências que nos possam desviar. Devemos conquistar nossa liberdade de maneira absoluta e completa, de modo que tudo o que fizermos, cada uma de nossas ações ou mesmo cada pensamento tenha sua origem em nós próprios, permitindo-nos assim viver e dar-nos livremente por decisão nossa e só nossa. A maior dificuldade que temos nesse sentido se encontra talvez nos que estão mais próximos. Quantos de nós são heróis no mundo externo, mas covardes em casa? Na verdade, por mais sutis que sejam os meios utilizados para nos impedir de cumprir o nosso destino, o pretexto do amor e da afeição, ou um equivocado sentido de dever, métodos que nos escravizam e nos mantêm prisioneiros das vontades e desejos dos outros,
devemos rejeitá-los veementemente. A voz da nossa alma, e somente essa voz, deve ser atendida no que diz respeito ao nosso dever. Ao mesmo tempo, devemos permitir a cada um que exerça a sua liberdade e nada esperar dos demais. Mas podemos sim conceder uma mão amiga para erguê-los nos momentos de necessidade e de dificuldade. Assim, cada personagem que encontramos nessa vida, quer seja mãe, marido, filho, estranho ou amigo, torna-se um companheiro de viagem, e qualquer um deles pode ser maior ou menor que nós, no que diz respeito ao desenvolvimento espiritual. Mas todos nós somos membros de uma mesma irmandade e parte de uma grande comunidade que faz a mesma viagem tendo o mesmo objetivo glorioso em vista. Devemos ser firmes na determinação de vencer. Não nos detenhamos pensando nos tropeços do caminhar. Nenhuma grande ascensão se deu sem falhas e quedas, e elas devem ser consideradas como experiências que nos ajudarão a tropeçar menos no futuro. A causa de todos os nossos problemas é o ego e a separatividade, e esses desaparecem tão logo o amor e o conhecimento da grande unidade se tornam parte da nossa natureza. No ser humano, seu corpo é a exteriorização dele mesmo. É uma manifestação objetiva da sua natureza interna e é a expressão de si mesmo, a materialização da sua consciência. Obrigada por mais essa jornada. Namastê.